Minha gente, meu povo, boa noite. Olhe aqui nos meus olhos. Felicidade mais uma vez encontrar você para o compromisso de todos os dias. A melhor noite, eu sei que é com a sua companhia. Aí do outro lado, quando você empresta um tempinho, se dedica em ligar a televisão e participar do nosso programa todos os dias, aqui, ao vivo, nós estamos para uma noite especial. Eu caminho com você, com muita felicidade, dizendo que nós estamos ao vivo também na TV, canal 25.1. Boa noite para você, aonde estiver, região metropolitana, interior. Onde é que você está agora? Faz um sinal para a gente, manda uma mensagem, dá aí um toque no nosso telefone e aí diz, eu estou aqui em tal cidade, vai lá, fica à vontade. Você, em qualquer parte do Brasil também e do mundo, do planeta, aonde tiver um ser vivente, vai conseguir acessar navegando aí na internet e vendo aqui a nossa programação através do YouTube, o nosso canal Olhe nos Meus Olhos. Boa noite para você também aí no YouTube, hein? Obrigado pelo carinho. Agora você no rádio não está nos vendo, mas está nos ouvindo. Então, muito obrigado a você em qualquer ponto de Fortaleza, região metropolitana. Rádio leva o nosso sinal para mais de 86 cidades. E nessa hora, rádio, TV e YouTube transmitem o nosso programa. Que felicidade de contar com a sua audiência. Eu, Renatinho Soares, recebendo sempre os melhores convidados. No programa de hoje, eu tenho uma alegria muito grande. Eu recebo aqui convidados de áreas diversas, profissionais do futebol, atletas, políticos, ainda médicos e especialistas de várias áreas. No dia de hoje, eu estou recebendo um amigo, um contemporâneo que tem uma história linda, emocionante, uma história que desperta aí em você, eu tenho certeza que um sinalzinho vai bater dentro do seu coração dizendo o seguinte: eu posso acreditar que ainda tem jeito para mim e que vai dar certo o meu sonho. É sobre isso que eu quero trazer. Eu poderia apresentar o nome dele aqui e eu tenho certeza que poucos seriam os amigos ou as pessoas que sabem quem é esse cara chamado por esse nome, Erlânio Paulino. Difícil, hein, gente? Talvez os amigos mais próximos conheçam esse nome, mas você conhece, e você que é do Ceará, e você que é de Fortaleza, quiçá do Brasil, já viajou, já esteve aqui, ou então tem um desejo de conhecer, eu trago com a salva de palmas o meu amigo Lanlan. Olha aqui, é esse aqui que é o Lanlan, minha gente, Lanlan, responsável por essa marca de gastronomia cearense que conquistou o coração dos cearenses e que conquista o coração de quem dá uma passadinha pela loja e sente um cheirinho gostoso de comida boa e de qualidade. Meu amigo, que felicidade receber você aqui. Obrigado pela confirmação em desempenhar aí um dia na sua agenda e entregar aqui tudo nesse programa. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. Seja bem-vindo. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por esse momento tão especial. Agradecer a você, Renatinho. E estamos aqui. Vamos bater um bate-papo, né? E ver o que é que vai dar nesse bate-papo. Vamos sim, vamos junto, com muita simplicidade. Esse é o jeito desse amigo que tem uma história muito linda de transformação, de mudança radical e de sonhos realizados, que não para por aí. Mas eu posso começar narrando a história do meu amigo Lanlan, o seguinte: lá do José Walter, na terceira etapa do José Walter, prefeito José Walter, bairro conhecidíssimo de Fortaleza, que é um bairro muito populoso, aonde eu aprendi a andar de bicicleta, onde eu comecei a fazer muitos gols quando atleta. Olha aí, verdade. Eu tenho aqui esse meu amigo que tem muita história para contar. Filho de Dodô e Maria. Ele é um querido no bairro, mas tem ainda, para além disso, porque conquistou outros bairros também. Meu irmão, receber você aqui me traz uma memória de um cara guerreiro, conquistador e sempre muito pontual em tudo que você se colocou para fazer. Só que eu confesso que eu não imaginaria que você chegaria tão longe. Eu quero ouvir a sua história junto com a nossa audiência e eu queria que você começasse. Talvez até logo lá da gestação. Como foi a história desse cara que tem um nome chamado de Erlânio e que todo mundo chama de Lanlan? Da onde foi que nasceu você, meu amigo? Conte tudo aqui. É bem engraçado esse nome Lanlan, porque na verdade nem eu sei. Essa é a verdade. Eu desde criança, né, lá em casa eu sou o quarto de 5 filhos, né? Onde o meu irmão mais velho se chamava Elisvan e apelidado de Van Van. Uhum. E
pelo meu nome ser Erlânio, eu acredito que esse Lanlan vem também já, né, do Vanvan. E também pela junção de Erlânio, né? Então, eu acredito que... Mais fácil. Pode ser que seja. Mas eu, sinceramente, eu não sei quando é que começou. Desde quando eu me entendo por gente, Lanlan. Não sabe quem foi a primeira pessoa que chamou? Não sei. Lá em casa, minhas irmãs me chamavam de Laninho, que inclusive é o nosso mascote, né? É o Laninho. Legal. Mas se você disser quando foi, quem foi, quando foi, eu sinceramente eu não sei. Eu já nasci como Lanlan, eu acho que esse nome foi abençoado por Deus. Deus que deu. Ele disse, vai, é esse nome, segura e leva pra frente. Vamos embora. Muito bom. Você tem lembranças de um começo difícil na sua infância? A sua vida sempre foi afortunada? Você nasceu no berço de ouro? Como é que é essa história? Empreender com o dinheiro do pai e da mãe é fácil? Foi isso? Essa é a sua história? É maravilhoso essa história que está sendo contada. Porque, na verdade, a gente é do Zé Walter, né? De uma família bem humilde, onde meu pai e minha mãe vieram do interior, também analfabeto. Minha mãe ainda sabia ler e escrever, mas muito pouco. O meu pai não sabia nada, era realmente analfabeto mesmo. Mas, incrível que pareça, eram 2 empreendedores. Isso aí. Né? Então, assim, eu acho que eu já nasci de berço. Sim. Essa é a riqueza e a herança que muito eu herdei. Bom, né? Muito bom. Foi o empreendedorismo dos 2. Que lindo, cara. Eles chegaram analfabeto e aqueles conseguiram construir uma vida onde meu pai no Zé Walter era muito conhecido, ele era um cabeleireiro, né? O nome dele era Francisco François, mas mais conhecido como Dodô. Perfeito. E a minha mãe era Maria Naí, mais conhecida como a Maria do Dodô, né? Ela também se profissionalizou como cabeleireira depois, e os 2, o casal junto trabalhando. A gente não tinha... a gente tinha de tudo, muito pouco, né? Não faltava nada dentro de casa, mas também a gente não tinha luxo, né? Era tudo muito migrado, tudo muito regrado. E assim foi a minha vida, cara. Tudo muito simples. E eu costumo dizer, foi muito difícil, mas assim, era uma dificuldade que hoje, olhando para trás, eu era uma pessoa muito feliz. Então assim, eu não tive amargura, eu não tive consequência, porque as pessoas falam que a dificuldade deixa consequência, né? Eu não vejo isso. Eu trabalho desde os 8 anos. Olha só. Né? Eu comecei, na verdade, a trabalhar com 8 anos, eu empreendo desde os 8 anos. Já trabalhei em circo, em parque, vendendo pipoca, vendendo pirulito. Rapaz. Já trabalhei vendendo bombons na praça. Sim. O meu primeiro emprego mesmo, eu tinha em torno de 9 para 10 anos. Eu trabalhei despelando frango. Eu trabalhava numa abatedora de frango. Olha aí. Com 10 anos. Hoje, imaginar que uma criança de 10 anos está trabalhando hoje vai todo mundo para cima. Você falando com muita paixão, com os olhos assim, transmitindo sinceridade e verdade. Sabe o que acontece? Você falou de um ponto muito forte. A simplicidade que você vivia, os limites que você enfrentava, a dificuldade do pai e da mãe não ter uma formação. Nada disso e de toda essa situação escassa fez você um cara desleixado, preguiçoso, que ficou paralisado no meio do caminho. Está dizendo aqui agora que já começou a trabalhar muito cedo, caminhando com 8 anos, 9 anos. Isso é importante. E é importante de ser ecoado, propagado, difundido, quando na maioria das vezes o que está acontecendo é que a turma está criando uma geração Z, que tem, na realidade, sofrido com os mimos do pai e da mãe e com a tecnologia, com muito movimento de distração, levando as crianças para não experimentar tudo aquilo que nós lá atrás experimentamos. Você me contou aqui agora e voltou aqui à minha cabeça. Porque você tem lembrança de tudo, rapaz. Tem gente que não gosta de contar. Tempo de sofrimento, tem gente que tem trauma. Não quero falar do meu passado. Eu prefiro nem contar sobre essas histórias. E aí você contou da venda no circo, de vender bombom, de vender bala, de sair para ajudar em casa, não é? Porque essa foi a sua missão, vendo a dificuldade do pai e da mãe. E aí, lembra do primeiro emprego com 9 anos de idade para 10 anos, sendo abatedor de frango. Você sabia fazer o quê como abatedor de frango lá? Como é que era? Na verdade, eu não sabia de nada, né? Quando eu entrei lá, hoje eu comentando com minha filha que tem 8 anos, quer dizer, filhota, praticamente com a sua idade, eu já trabalhava matando frango. Ela, papai, como? Como é que é isso? Se matava frango, sim, a gente matava já. Não, mas hoje não pode. Realmente hoje não pode. Mas na minha época era normal. Eu aprendi realmente a fazer todo o processo.
todo o processo do zero até a entrega do frango abatido. Rapaz. Né? A gente despelava, matava, água quente. abria água quente. Um detalhe, água muito quente. A gente tinha que mergulhar o frango na água quente, né? Ou seja, era um processo que hoje parece uma coisa assim absurda. Mas sabe que eu não acho que é uma coisa absurda. Também assim, acho. Eu não tenho trauma, na verdade. Hoje eu fui moldado porque eu passei por esse processo. Eu até gostava, eu nunca gostava, eu achava ruim quando eu estava sem fazer nada. Sim. E como eu vim de uma família onde a gente não tinha nada fácil, o que é que e o meu pai também, por ser analfabeto, o que é que ele nos orientava? A ter uma profissão. Ele achava que os estudos eram importantes, era bom, mas mais importante do que os estudos era uma profissão. Ele se mostrava como um exemplo, porque ele não tinha estudo e ele conseguiu criar uma casa boa, dentro de umas condições, de um padrão razoável, né? Como eu te falei, a gente nunca teve luxo, mas também nunca faltou nada, o básico a gente tinha. A gente não tinha, era excesso, mas o básico nunca faltou dentro de casa. Então, meu pai sempre chegava pra gente dizer, olha, meu filho, vá procurar uma profissão. Vá fazer alguma coisa. E ele, para nos incentivar, o que ele fazia? Ele levantava a gente 5 horas da manhã, todos os dias. A gente tinha um quintal muito grande, pra gente limpar esse quintal. Então o quintal era todo dia limpo. A gente tirava a bagunça de um lado, jogava pro outro, limpava, devolvia. Ou seja, a gente passava o dia no quintal, cuidando do quintal. Ele estava formando em vocês o caráter de um homem trabalhador, de um futuro. Estava dando a vocês instrumentos de formação de caráter. Perfeito. Dizendo, meu filho, o trabalho é aqui. Esse é o valor. Vamos para cima. E aí você tinha esse modelo dentro de casa. Foi por isso, não é, que a força de Deus lhe levou para caminhar, acelerando os passos em cada momento com essa memória do seu pai. Você também tem um momento de vivência, claro, com seu pai e com a sua mãe, com os irmãos, e tudo isso vai sendo jogado assim na sua cabeça. Agora você vai construindo, eu imagino que você vai construindo uma rota. Como é que você sai de um lugar ali da sua casa para encontrar aquela praça gigante que é a Praça do José Walter, com muitas distrações ainda como garotinho? Como foi que fez você ficar firme para não ir na drogadição, na bebedeira, na bagunça? O que você acha que foi isso? Primeiramente, eu acredito que eu agradeço a Deus, né? Eu estava num lugar onde tinha todo esse meio, mas nunca me interessou. Muito bom. Nunca os olhos brilhou para isso. Eu entrava e saía, sabe, sem envolvimento, né? Eu realmente, o que me satisfazia era trabalhar. Nota 10. Né? Era trabalhar, não importava para mim, se eu estivesse trabalhando eu estava muito feliz, estava muito satisfeito. Muito bom. Né? Então, como eu te falei, a saída lá de casa era para buscar algo para fazer. Então, desde novo, realmente a gente foi orientado, instruído realmente a buscar um emprego. Poucas pessoas não sabem, mas eu até meus 20 anos eu só tinha a 5ª série. Eu era praticamente analfabeto também. Calma aí, segura a onda aí. Atenção, gente, olha o que está sendo dito aqui. O que está sendo dito é uma realidade, talvez pela primeira vez que a gente esteja falando em um programa de televisão. A primeira vez dessa história. Com 20 anos de idade, você não estava ainda, não tinha formação acadêmica, estava com a 5ª série? 5ª série. Sofrendo talvez até o famoso bullying, alguém dizendo, rapaz, vai dar o que da vida, como é que vai ser? Perfeito. E bababá, e BBB. Era isso mesmo. E você guerreando. Eu tenho uma memória, rapidinho, você vai contar aí, mas eu tenho uma memória, teve um sinistro, um acidente não, um assassinato na Praça do José Walter. Não lembro o ano. Era de uma pessoa, irmã, até de um empresário que tinha na região lá. Assassinaram ele num banquinho de uma pracinha. Eu estava passando com a minha mãe e com a minha tia, e um papocado de bala, na linguagem do cearense, pá, 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 tiro à torta e à direita estava acontecendo. Sabe onde foi que eu fui me resguardar? Lá na tua casa. Corri para dentro da rua ali, pá, pá, pá. Portão, me lembro como se fosse hoje. Tinha umas gradezinhas assim, um portão. Rapaz, era bala correndo, eu fui me amparar ali. Olha que e legal. essa memória me traz agora o entendimento seguinte. Nesse tempo ainda, você não tinha ascendido ao sucesso do empreendedorismo. Acho que foi o nome da pessoa, tinha um apelido, o cara que faleceu lá era Gato. Gato. Isso. Eu lembro dessa história. Você lembra dessa história? Lembro. E então, nesse ano ali, rapaz, mas eu estava vivendo aquilo no meio da rua. E aí eu tenho uma lembrança. Nesse período já, dos 20 anos, você estava com 20 anos, a história da Lan locadora, dos videogames, já começa em qual tempo? Como é que é? Porque tem, antes daqui do Salgado, antes do... mas tem muita coisa, rapaz. Eu vou buscar aqui agora. A locadora Lan Games, como é que era? Começa onde?
Cara, o mais engraçado é que eu sempre trabalhei, mas eu trabalhava em prol de algo, né? Sim. Eu quando era criança ali, eu vivia na praça, nessa praça, passava o dia todo jogando bola. Chegava na praça de manhã, saía de noite, né? Quando eu não estava trabalhando, eu estava jogando bola. E eu conheci o famoso videogame. Pronto, ali mudou minha vida, mudou completamente. Ali eu olhava, eu enxergava no videogame uma coisa que eu podia ir aonde na vida real eu não conseguiria ir. Então era aventuras, né? Era um mundo que se criava ali, porque os videogames antigamente não era como de hoje. Hoje a gente contou a história. Isso. Hoje é todo bonitinho, tá contando a história. Sim. Mas antigamente não. Antigamente você tinha que... você via uma coisinha bem feinha e você tinha que imaginar, Perfeito. levar sua imaginação para aquele mundo. Você tinha que criar, forçava a sua... Era o ócio criativo, a mente ativa, né? Para poder encontrar um lugar de passagem para a próxima fase. Perfeito. Então ali eu conheci os videogames, comecei a trabalhar... Tem uma foto aí. Essa foto... Ih, rapaz. Essa foto aí já é PlayStation 1. Aqui é minha esposa, maravilhosa. Logo quando eu conheci ela, a primeira coisa que eu fiz foi estar para dentro do negócio. Olha, o momento vem antes dessa foto aí. Essa foto aí isso aqui já estava no sucesso. Aqui já era locador do Play 2. Rapaz, eu vou te dizer, tem muita história pra contar. Tem. Isso é ambiente real, é foto real, viu, gente? Não é de brincadeira, não. Tá bom, porque pode ser que apareça uma foto eu jogando aí, meu irmão. Então pode ser que... Quem sabe, Pode ser que me revele. Aqui foi logo quando surgiu a Lan House, né? Sim, essa foto aqui, da Lan House. Foi a primeira Lan House que eu montei, você vê que tá ainda bem. E olha, uma coisa mais engraçada, se você observar, eu já usava o laranja. Já tinha predominante. A cognição, a sua inteligência já queria marcar o espaço, sem ter feito estudo da psicologia das cores. Incrível. E tal, mas já tinha algo que marcava em você o laranja. Olha que negócio engraçado. Você tá de laranja e eu tô numa cor muito próximo do laranja aqui hoje também, porque parece que essa sintonia, quando você disse que via gravar o programa, eu não pensei em meter o laranja não, eu disse, eu quero uma camisa igual a careca hoje, dessas mais práticas de vestir aqui, e nós vamos falar sobre isso aqui. É engraçado esse movimento nosso aqui, então tá aí. Nessas fotos, você está vendo. Mas você vem do tempo... acho que na locadora não tinha Atari ainda não, porque já estava ficando para trás o Atari. Era Master System. A locadora surgiu ali do Master System, no Nintendinho. Aí depois veio a era do Mega Drive, do Super Nintendo, né? Que foi mais uma revolução maior. Mas assim, eu trabalhava despelando frango ali, né? Eu trabalhava de segunda a segunda. E todo o dinheiro que eu pegava, eu gastava nos fliperama. Que eram as máquinas que faziam sucesso naquele tempo. As máquinas daquela época, na década de 80 era os fliperama. E não tinha fliperama no Zé Walter, o fliperama era no centro. Então o que é que eu fazia? Eu acordava 4 horas da manhã para despelar frango, aí ficava até meio-dia. Aí quando era meio-dia, 12h30, fazia a limpeza e tudo, ia para casa, almoçava, o que é que eu fazia? Aí à tarde tinha que ir pro colégio, 1 hora. Eu não ia pro colégio. Rapaz. Eu ia pro centro para jogar fliperama. Tava virando um profissional dos games. Incrível, incrível. Até eu comento muito que nesse ano, né, que eu fiz muito esse processo de, em vez de ir para a escola e pros fliperama, eu para conseguir passar de ano, eu fazia o 3º ano nessa época. Para mim conseguir passar de ano, eu levava frango para minha professora. Todo dia eu levava eu nunca ia, mas quando eu ia pra aula, tinha sempre uma memória e um presente, né? Pra levar pra ela. Tio, pra você, lembrei de você, né? Isso é muito bom. Então, acabei passando de ano pro 4º ano, porque eu fazia essa passagem aí. Mas assim, o dinheiro que eu ganhava realmente era pra jogar videogame no centro, né? Trabalhei espelando frango durante uns 2 anos, depois fui trabalhar numa marcenaria. Olha. Aí, por que essa marcenaria? Essa marcenaria só era de segunda a sexta, sábado, domingo não trabalhava, e trabalhando despelando frango era de segunda a segunda, todos os dias. Era 4 horas da manhã até 12h30, todos os dias. Então eu disse, não, eu vou buscar novas habilidades, né? Perfeito. Não trabalhava, não entendia nada de marcenaria. Para quem não sabe, marcenaria é a antiga carpintaria, né? Perfeito. Então... Você estava sempre buscando a evolução. Para evoluir. Então... Trabalhava nessa marcenaria de segunda a sexta, a gente produzia cartelas. A cartela, para quem não sabe, é tipo uma escadazinha que antigamente se vendia tecido e enrolava os tecidos nessas cartelas. Então a gente produzia essas cartelas. E eu recebi o dinheiro toda sexta-feira à noite. Quando eu recebi esse dinheiro, eu ia para o Iguatemi, pro fliperama que tinha lá no Iguatemi também. Eu lembro. Todo sábado
eu era carteirinha naquele shopping. Não tinha Iguatemi. parte nova ainda não do Iguatemi, Só era tinha parte velha. Inclusive é onde está a loja do Lama lá no Iguatemi. Perfeito, né? Inclusive, naquela área toda lá. Que era ficava... a antiga praça, eu né? lembro. A primeira. Ali tinha tudo, ali era como se fosse a Disney World, né? De qualquer pessoa que chegasse ali. Porque ali tava o cinema, isso, tava o fliperama, que era os videogames, e tava todas as lanchonetes, tava naquela praça ali, né? Perfeito. Era o grande centro ali do entretenimento, né? Quando a gente chegava lá. O Iguatemi, que eu acho que tem na faixa de uns 50 anos. 50 anos, né? 50 anos. Vamos lá, então. Aí você já estava virando profissional e percebendo que através dos games dava certo fazer um negócio. Isso. Aí, lá no Iguatemi foi o meu primeiro empreendimento, praticamente assim, por conta própria. Porque até então eu tinha trabalhado para os outros. Trabalhava despelando frango, trabalhei no circo, no parque. Com qual idade você estava nessa hora do Iguatemi aí? No Iguatemi foi ali 88, 11 anos. E o que foi que você empreendeu com 11 anos lá? Como é que era? 11 anos... Não, na verdade foi desse período, de 88 a 90, nesse espaço de tempo aí, né? Tá. O que é que eu fazia? Eu descobri que o Iguatemi, ele, na segunda-feira, você comprava na época da ficha, você comprava uma ficha e ganhava outra. Olha aí, meu irmão. Né? Então, o que é que eu passei a fazer? Eu passei a guardar meu dinheiro na sexta-feira. Quando era na segunda-feira, eu ia pro shopping, né? Saía depois do trabalho, ia pro shopping, comprava todo o meu dinheiro de ficha, comprava 20, 30 fichas. E ganhava mais 20 ou 30 fichas. E não usava nenhuma, porque na segunda-feira não tinha ninguém no shopping. Então eu guardava as fichas, levava para casa. Meu Deus. Quando era na semana seguinte, no sábado, eu ia pro shopping. E agora você vendia? Com um bolso cheio de ficha. Todo mundo queria comprar. Aí a ficha, vamos supor que eu não sei quanto é que era, mas que a ficha hoje fosse R$5. Ok. Eu vendia por 2. Certo. Você tinha ganho? Era ganho. Então eu conseguia fazer aquele volume. Então assim, eu fiz isso por um bom tempo até o proprietário descobrir e acabar com a promoção. Atenção, gente. Preste atenção porque a história é emocionante, mas tem começo. A turma gosta muito de falar da vida do povo, dizendo o seguinte: rapaz, olha aí, é um dito popular que diz: o trabalho para pegar o boi ninguém quer falar. Quer falar da picanha que a pessoa está comendo, não é? E nesse governo que nós estamos vivendo, picanha eu nunca vi ninguém comendo. Tô comendo é abóbora de verdade mesmo. Mas tudo bem, né? Até o ovo tá difícil, né? Até o ovo tá difícil. Ai, meu Deus, me ajude. Mas vamos lá. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que estava ali ele empreendendo com uma visão. Foi um insight que ele teve. E vez em meia chegam situações na vida, na sua vida, e você deixa passar porque talvez você acha que a vergonha de alguém pensar algo de você. Você tinha vergonha nesse tempo? De jeito nenhum. Para mim era um prazer, uma satisfação fazer com tanto orgulho, com tanto gosto. Porque você sabia que ia dar negócio. Era um negócio. Você estava ali agora, pegou na segunda-feira as fichas que está recebendo de bônus, no sábado ia vender e ia fazer volume. Se organizava então para na segunda-feira comprar de novo. Isso. E o mais engraçado, não só isso, além de eu estar ganhando dinheiro, eu ainda estava num ambiente que era propício ali, um ambiente que eu gostava. Seguro, então, tranquilo, não é? Era um ambiente onde eu me sentia em casa. Né? Então assim, eu chegava lá no Iguatemi por volta de meio-dia, saía 11 horas da noite, no sábado, né? O dia inteiro, trabalhando e jogando, fazendo meu hobby, né? Muito bom, iluminado. E aí do Iguatemi, com essa arrecadação que você ia tendo, você percebeu que agora o fliperama estava, mas tinha condição de fazer tipo a compra de um videogame? Eu lembro que a chegada do Master System 3 foi no Iguatemi também. Foi um grande movimento. Minha mãe me deu um de presente, Master System 3, que foi o primeiro que saiu. Não é? Não tinha Master System. Eu acho que foi isso já do joguinho do Alex Kidd que vinha na própria memória. Na memória, isso. Não, ainda não foi esse momento ainda. Só para falar, a história da compra do meu primeiro videogame, eu recebi uma proposta, isso já foi em 91. Eu continuava trabalhando na marcenaria, né? E recebi uma proposta de um rapaz que tinha uma padaria lá na praça, né? E essa padaria, ele inventou de fazer abate de frango também. Rapaz, aí você já estava especialista. Aí eu estava nessa marcenaria, ganhava pouco, mas de segunda a sexta, ia pro Iguatemi no sábado, e ele me fez uma proposta para me ficar o mês de dezembro. Né? Isso foi de 89 para 90. Ele ia abater frango para vender como se fosse peru. Na véspera de Natal. Sim, frangão grandão, né? Isso, aí ele me chamou, perguntou se eu estava trabalhando, eu disse que estava, mas dependendo da proposta a gente poderia sentar para conversar, e ele me fez uma proposta de pagar o dobro do que eu ganhava lá na marcenaria, né? Para eu ir lá para despelar frango, para ir lá. Eu disse, cara, vamos fazer esse teste de dezembro, se der certo a gente continua. Então eu trabalhei praticamente o dezembro inteiro, e quando foi Natal e Ano Novo, eu virei. Comecei 7 da noite, e na véspera de Natal, dia 23 para o dia 24, 7 da noite, fui até mais ou menos 2 horas da tarde.
E na véspera de ano novo também, do mesmo jeito. Então assim, o dinheiro que eu ganhei foi um dinheiro bom que deu pra me dar entrada na compra do meu primeiro videogame. Olha aí, né? meu irmão. É incrível. Na época da Sim. Paraíso. Era o grande Peguei sucesso. o dinheiro ali que ele me deu, eu disse, opa, aí fui na Paraíso, o videogame custava 10 vezes mais, eu dei a primeira entrada e demos 10 cheques pra frente pra poder comprar esse videogame. Aí foi a primeira compra do meu primeiro videogame. E você leva esse Foi videogame... despelando o frango. Eu tô em casa ele ainda, guardado. Você leva esse videogame pra casa, colocou ele pra participar lá da locadora, ou era o seu mimo? Como é que era? Não, era o meu videogame videogame mesmo. Aí eu continuei trabalhando na marcenaria, voltei depois, não deu certo, Tá. porque na verdade ele cresceu os olhos, achava que ia ser uma coisa, é o que costuma as pessoas Sim, pode falar. ver algo dando certo e diz, não, eu vou que vai dar certo também, e às vezes nem sempre, né? Sim, o negócio, ele tem os riscos, né? E aconteceu com ele fez um investimento, eu implantei todo o processo, mas realmente houve o risco e realmente não deu certo, ele fechou e eu voltei para a marcenaria. Então continuei na marcenaria lá, trabalhando. Lá no Iguatemi ele já tinha encerrado as vendas das fichas, porque ele viu que eu estava lucrando mais do Sim. que ele, né? Então, eu comecei a trabalhar, aí surgiu as locadoras de videogame, na década de 90 ali, 90, 91. Segura só um minutinho, toma uma águazinha, que você vai contar tudo, porque agora eu quero chamar a Visão Veículos aqui. Atenção, gente, eu estou aqui nesse momento com esse cara cearense de Fortaleza, lá do bairro do Prefeito José Walter, que tem uma história muito linda, emocionante, e que tem ativado dentro de você aí a certeza de que se você se empenhar, se dedicar, se entregar no caminho do seu sonho, pode aparecer o empecilho que aparecer, as dificuldades e os dilemas, mas você vai conseguir realizar. E a história desse cearense vencedor que traz consigo 30 lojas espalhadas em vários bairros, em vários shops de Fortaleza, é um sucesso. O Lanlan vai continuar contando daqui a pouco. Eu vou já falar da história dessa vitamina, que eu tô com vontade de tomar, mas vou contar já para você saber também, porque tem história aqui. Atenção, gente, vamos lá, falar desse carro que você está à procura de comprar e chegou a sua vez agora. Chegou a hora de você garantir a compra do seu carro novo, seminovo, nacional, importado, utilitário, aquele que você estava dizendo, nossa, eu tô com um dinheiro juntinho aqui, será que eu dou entrada? Eu vou fazer todo financiado? Lá na Visão Veículos você vai ter a melhor assessoria, consultoria e a melhor atenção para você não fazer um negócio errado, comprar o carro dos seus sonhos e resolver o problema que você está tendo aí. Pode ter certeza disso. Visão Veículos tem um VT, o meu amigo Thiago vai soltar e eu volto já com você olhando nos seus olhos aqui. Vamos lá, solta o VT da Visão Veículos aí. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Eu tô falando para você que é aqui, ó, 99215-2079, 99215-2079, a loja que você vai comprar o seu carro. Eu estou indicando uma família, um grupo forte de pessoas do bem para que você possa comprar o seu veículo aí, tendo oportunidade de até na hora que você for dar o seu carro de entrada, não ter aquele desprezo que na maioria das lojas acontece. A turma chega para matar o preço, derruba o preço, coloca lá embaixo. É a melhor avaliação do mercado
mercado é aqui na Visão Veículos. Seu carro vai entrar com um valor digno de ser recebido para que o seu negócio dê certo e os bancos vão estar ali para facilitar a sua história. Vai comprar o carro? Eu vou estar sábado lá e quero dar um abraço em você, mas vai logo amanhã. Tem muitos a você escolher, você vai, claro que dar uma voltinha fazendo o test drive e aí vai sair, ó, nota 10. Maravilha? Volta comigo aqui, Tiagão. Vamos lá, tô de volta com esse amigo de longas datas que tem uma linda história e nós estamos aqui para quem sintonizou o rádio agora 92.1, Rádio Líder Gospel. Obrigado pelo carinho da audiência, ao vivo, a você na região do Vale do Curu, em Fortaleza, Eusébio, Itaitinga. Alô, povo do Pacajus, alô você aí de Aracati, aonde é que você tá? Tá querendo muito que chegue um Alanlan também nessa região aí, né? Eu sei, vai aguardando que o plano de expansão não para de crescer. Vamos lá, você no rádio ouvindo a nossa programação, no YouTube, muito obrigado pelo carinho da audiência aqui no canal Olhe nos Meus Olhos e na TV, canal 25.1. Obrigado pelo carinho, você que chegou agora também. Vamos voltar a contar essa história que é muito forte. O meu amigo estava parando antes dessa interferência do comercial, dessa intervenção do comercial, estava parando aqui comigo e falando da história que tinha comprado o videogame, do empreendedorismo já muito novo e que agora ia sair do videogame para o avanço na locadora, que é o primeiro negócio estabelecido financeiramente, talvez, que você despertou, que traria um resultado financeiro maior, não é? A locadora, o Lanlan, como é que é? Antes da abertura da locadora teve um processo bem longo aí, que na verdade, antes de abrir a minha locadora já havia, década de 90, de 90 até 95, 96, 97 ali, né? Os próximos 7 anos, que foi a geração do Mega Drive, do Super Nintendo, né? Essa geração, ela foi uma geração que praticamente houve uma febre dos videogames mesmo. Nessa época eu não tinha ainda locadora, eu trabalhava e todo o meu dinheiro, em vez de ir para o Iguatemi, eu gastava na locadora. Muito bom. E eu trabalhei muito ajudando algumas locadoras, eu tinha um conhecimento muito grande e o pessoal acabava me chamando para auxiliar. Então eu trabalhei muitos anos como auxiliar dentro de locadora. No Coelho? No Coelho, você na teve Docina, lá no Melo. Na Seridó, você teve? No Seridó, no Ciro, lá na Primeira. Ou seja, as principais locadoras do Zé Walter, eu praticamente trabalhei, né? Então, quando foi ali por meada de 95, eu recebi uma proposta desse meu amigo, do Ciro, que ele tinha uma locadora, ele tinha fechado. Lembro. Ele viajar para o Paraguai, né? E ele me convidou para ir para o Paraguai com ele. Ele se focava em trazer outras coisas, que era a famosa muamba, né? Que era de tudo. Sim. E eu me focava em trazer as partes de videogame. Então, eu ia com ele, a gente foi a primeira viagem no ônibus de turismo, conheci todo o processo lá no Paraguai. Ele providenciava as coisas que ele queria comprar e eu me focava nas lojas de videogame. Para mim era um sonho aqui dali. Tá dentro de um mundo onde de tudo que era mais moderno tinha no Paraguai naquela época. Então eu me sentia um privilegiado, né? Fiz a primeira viagem com ele, conheci todo o processo, voltamos. Então a partir da segunda eu passei a viajar sozinho para buscar exatamente esses videogames. Né? Então eu fiz várias viagens, eu não sei exatamente quantas, mas foi para mais de 10 viagens. Indo para o Paraguai para pegar esses aparelhos. Saía de ônibus de Fortaleza, saía de avião de Fortaleza, ia para Foz do Iguaçu, lá eu ficava no hospedado num hotel lá, chegava por volta do meio-dia, passava o dia inteiro comprando, o outro dia, o dia inteiro só passando, saía de madrugada de lá, ia para Curitiba, para São Paulo, para Recife, para Fortaleza. O cara disse, caramba, mas por que todo esse processo nessa viagem? É porque se eu saísse num ônibus de Foz do Iguaçu direto para Fortaleza, com certeza eu não conseguia chegar em Fortaleza, porque o pessoal já sabe que é muambeiro. E Paraguai, aí, corria o risco, corria o risco de ser pego. Mas se eu saísse de um ônibus para Curitiba, de Curitiba para São Paulo, e São Paulo saía para Recife, de Recife para Fortaleza, eu chegava numa boa. Eu fiz um teste numa viagem e deu certo. Então, assim, eu fiz todas as outras viagens, foi nesse mesmo sistema. E, graças a Deus, nesse sistema a gente não perdemos nada, né? Muito bom a história de superação em etapas que você está ouvindo aí, quando não é fácil, não é mole, mas não pode também ser fraco não. Tem que avançar, tem que acreditar e tá aqui, prova viva de que com muito esforço vai dar tudo certo. É o Lanlan, de verdade, que está aqui junto com a gente. Tem pessoas que dizem o seguinte, Renatinho, o Lanlan é assim, o negócio lá é mágico, a pessoa chega, não tem como o cara não fazer um pedido,
Porque tudo que tem dentro da loja, da marca, chama atenção. E eu disse, é verdade, eu tenho uma prova viva que é o meu garotinho, o Tito, quero mandar um beijo que tá assistindo lá. Ô Tito, um beijo pra você, pra Rutinha aí, ó, que são amantes, apaixonados pelo Lanlan, e cada um já sabe o nome, é o Joseval, tem a coxinha, sabe o nome de tudo. O sucesso também desse enroladinho, que você vai falar tudo daqui a pouco, tá? Eu tô só dando esse prenúncio aqui, tem um enroladinho de batom garoto, uma delícia também, pai de chocolate lá, nossa... Deu água na boca aqui, vamos já degustar, porque tem muita coisa aqui. E sobre superação, guerra, conquista, luta, tá aqui a prova viva. Meu amigo velho, quando você começa a chegar agora dessas viagens aí, indo ao Paraguai, pegando, trazendo, você estava fazendo a sua locadora? Era assim? Você estava comprando para colocar no seu negócio? Não, ainda não. Ainda eu não tinha a visão de locadora ainda, incrível que pareça. A última viagem que nós fizemos para o Paraguai, eu acabei perdendo tudo. Né? Não na trajetória, lá, na ponte da amizade. Lá, porque lá quando você passa, sim, você tem que ir passando gradual as coisas, de pouquinho em pouquinho, porque se você passar com muito, você pega e toma tudo, né? Então, eu perdi tudo, incrível que pareça. Eu arrisquei passar tudo de uma vez, já era uma viagem, já era a última viagem, já era no final da noite já. Acabei perdendo toda a mercadoria. Ficou triste? Muito triste. Acabou aí vim lá do Paraguai para cá. Contando a história de... praticamente sem nada, sem nenhuma mercadoria, perdendo todo o investimento que foi feito, né? Então eu vim muito triste para Fortaleza. Fiquei ainda 1 ano, 2 anos ainda sem trabalhar, ainda pensando no que ia fazer. Que aí foi que surgiu a ideia de botar locadora de videogame. Tá. Você disse, agora eu preciso de um lugar para me parar. Pronto. Né? Aí eu consegui um ponto onde ficava na Praça Terceira Etapa, onde o proprietário não alugava o ponto, de jeito nenhum. Eu tentei várias vezes convencer ele a alugar o ponto, mas ele não sabia de quem eu era filho. A partir do momento que eu falei de que era filho do Dodô, né? Aí abriu as portas, porque como eu falei, meu pai era muito conhecido e ele, por coincidência, ele cortava o cabelo com meu pai, né? Só que meu pai já tinha falecido nessa época, né? Você sofreu também com o falecimento do seu pai? Isso. Lá no ano, qual foi o ano? 92. 92. E essa história da locadora já é 97. Tá. Ou seja, 5 anos depois, né? Todos os desafios que você vinha passando, não tinha nada de sustentação do pai. Não era o pai que estava lá do lado, não. Era você lutando para sobreviver, porque você aprendeu isso muito cedo. Graças a Deus, foi uma das coisas que meu pai realmente ensinou pra gente desde cedo, foi trabalhar. Essa força, essa resiliência, essa coragem, ser destemido, te fazia sempre lembrar o seu pai te incentivando. Vai lá, sempre. Avança, vamos lá. Ele nunca falou, ele nunca se preocupou realmente no estudo. Por ele não ter estudo, então ele não podia dar aquilo que ele não tinha. Mas o que é que ele tinha? Muita garra, muita força de confiança, vontade. Muita força de vontade. E isso ele passou pra gente, a gente herdou isso dele, né? Então, quando eu cheguei lá para fazer a locação desse ponto, o proprietário com muita dificuldade, mas ao saber que eu era filho dele, ele alugou, né? Era um aluguel bem caro, era como se fosse hoje 3 salários mínimo, eu não tinha. Eu costumo dizer que eu abri meu negócio com R$1. Rapaz. Com R$1. Hoje, tudo que eu tenho, eu comecei com R$1. Como é que é? Explica aí. Aí eu vou dar o exemplo exatamente porque as pessoas às vezes têm a mãe de dizer, eu não abro meu negócio, eu não faço nada porque eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha. Foi muito tudo forte, do zero, né? Comecei do zero mesmo. Eu fiz uma proposta para ele que o ponto estava muito deteriorado, né? O piso não tinha piso, a parede tudo quebrado. Então eu fiz uma proposta de fazer uma mini reforma no ponto para compensar esses 3 aluguéis que ele queria. Ok, né? O calção. O calção. Então ele aceitou. Aí eu fui para dentro para fazer o piso. Eu não sou pedreiro, mas eu fiz o piso. Não ficou a mil maravilha não, mas... A coragem estava dando tudo certo. Estava dando certo. Eu fiz um piso, fiz os rebocos e fiz a pintura. Passamos uma pintura lá, ele aceitou, agradou. Então foi com isso que a gente conseguimos o aluguel do ponto. Quem quer faz, quem não quer, cria desculpa, né? Isso, exatamente. Aí tu diz, pronto, tu já tem um ponto. E agora, e os videogames? Eu não tinha os videogames. Meu Deus, que doideira aí. Eu não tinha as televisões, né? As TVs, eu comprei ela na Paraíso, de 24 parcelas. Inclusive foi minha irmã que deu os cheques dela, a gente foi lá e conseguimos comprar essas TV com muita dificuldade. Sem saber se a locadora ia dar retorno. A gente não sabia, era o que eu acreditava que realmente era bom. E... aí tu disse, pronto, tu já tem as TVs, tem o ponto. E os videogames? Naquela época, o auge do videogame em 96, 97 era o PlayStation 1. Sim. Até vocês viram a foto aí do PlayStation 1. Tava na migração do Mega Drive, né? Do Super Nintendo para o PlayStation. Entrando na mídia de CD. Certo. Né? Então,
Que é o branquinho, tá aí, ele aparecendo agora de novo, ó, o PlayStation 1. É isso aqui, Tá. O que acontece? Nas minhas viagens... Eu quis contar a história do Paraguai porque Perfeito. vai fazer sentido Claro, agora no que eu vou falar claro. agora. Nas minhas viagens para o Paraguai, eu trazia muito videogame para esse Sim. meu amigo, pro Ciro, e ele vendia, né? E teve uma indicação minha que ele vendeu para um rapaz com a minha credibilidade. Não, vende que ele é bom, ele vai pagar e tudo. E esse rapaz não pagou. Ele comprou 3 videogames. Olha dele. É por isso que eu digo, eu digo que o universo ele conspira, né, a favor. Ele não pagou. E eu fiquei assim, meio com a responsabilidade, porque, pô, tu indicou e tal, e o cara não pagou. Mas eu fui até o rapaz que tinha indicado, disse, cara, vamos ver o seguinte, tu me aluga teus videogames, que com esse dinheiro que eu vou te pagar do aluguel, tu paga o proprietário do videogame, o cara que tu comprou. E o cara aceitou. Me alugou os videogames. Então eu já tinha os videogames alugados, as TVs parceladas e o aluguel que já estava pago, tinha dado certo. Então agora vamos para dentro. Botei a locadora, 3 PlayStation 1, 3 televisão. E o movimento que dava, não dava para pagar o aluguel. Não dava. O aluguel era um salário mínimo. É como você pagasse hoje R$1.500 de aluguel, você começar do zero, devendo os aparelhos, a TV, devendo tudo. Tinha que trazer gente, energia, tudo. Ou seja, não era uma coisa insustentável. Mas a questão do amor e da resiliência e da persistência e do foco, você consegue. Então, aí entra a área de alimento, que eu nunca imaginei. Eu nunca passou pela minha cabeça que eu ia trabalhar com alimento. Surgiu as batatinhas fritas. Eu inventei de botar na frente da loja um balcãozinho lá vendendo batata frita. Ia pra Ceasa, pegava as caixas de batata, fazia a limpeza, como eu acostumava trabalhar, acordar cedo. Sim, já tava no estímulo. Acordava 4 horas da manhã, ia pra Ceasa, pegava o saco de batata, levava pra casa, limpava, cortava, preparava todo o ambiente pra à noite eu vender essas batatinhas. Lá no Zeval teve uma época que teve uma febre. Eu acho que você deve ter lembrado da febre das batatinhas. Eu fui o percussor. Foi dessa minha loja que começou a vir as outras e depois que eu fechei se espalhou as batatinhas fritas. Muito bom. Mas eu dei início a esse movimento, as batatinhas fritas, né? Então foi bem legal e tudo. Ela ajudou a pagar o aluguel, ajudou a pagar o aluguel dos videogames, né? Ou seja, ela era uma coisa extra que estava... Muito bom. O dinheiro entrava e ia para dentro da locadora. A rotatividade era só para se manter ali naquele o giro, não é? Isso. Eu não tinha intenção de trabalhar com alimento e nem com batata, mas era preciso para que eu pudesse... ter um braço... Para poder que eu pudesse sustentar a locadora. Então isso foi... Era mais um ativo que precisava estar ali ligado e gerando, né? Pronto. Então isso durou acho que 1 ano mais ou menos. Eu consegui pagar o aluguel do cara. Só não consegui como eu fiz uma proposta de compra e comprei os aparelhos, né? Depois comprei os aparelhos. As TVs foram pagando aos poucos e assim foi aumentando. Aí comprei um 4º aparelho, uma 4ª TV, uma 5ª, uma 6ª. Eu cheguei a estar com 8 televisões lá, 8 TVs e 8 PlayStation 1. Né? Então assim, realmente foi um sucesso. Não tão fácil como eu estou dizendo. Aqui está bem abreviado, né? Mas foi, como eu costumo dizer, não foi só flores, foi muitos spins. Amigo, né? Quem está ouvindo a tua história está dizendo o seguinte, rapaz, esse cara merece. Merece muito. Para chegar a locadora bonitinha ali, funcionando, realmente não foi fácil. Acho que foi uns 2 anos, com muitos desafios. Porque tem um ponto marcante aqui, é que ninguém pode ter vergonha. Ponto. Se você tivesse vergonha, você tinha parado. Tinha, com ou certeza. Vergonha ou medo. Isso, com ou certeza. a timidez. E nós estamos falando aqui com um universo de pessoas. Cara, esse programa está sendo tão especial, você não tem noção. Porque está ativando no coração das pessoas aí. O Brasil vive um momento muito difícil. E lá atrás era muito mais difícil ainda. Por quê? Porque não tinha a força da internet, a força não tinha. que todo mundo podia falar, dizer, não tinha. Você estava quebrando pedra, meu irmão, para conquistar as coisas, quando tudo era muito difícil, sem saber para onde iria. E agora você me conta essa história de resiliência, força, vigor, fé, determinação. Rapaz, eu vou dizer pra você aqui, o que tem de gente sendo despertada no dia de hoje dizendo, dá certo, vai pra cima, meu amigo. Não tinha... Mesmo estando com medo, porque assim, o medo ele faz parte do processo, eu também tinha muito medo, mas... continue andando para frente. Cara, não tinha. O que tem hoje não. Tem lojas de chineses, de orientais, de produtos que estão na ponta para o cara vender, tendo margem, comprando um produto e vendendo em cima do preço. Você tinha que sair para uma viagem, para ir até o Paraguai, à procura de trazer algo para poder gerar ali. E agora já está começando a avançar na fase de um entendimento a mais, porque você mexia com o negócio do digital ali,
colocou a batatinha, que conforme começou a empreender na área da alimentação. E qual é o passo agora? Eu tô querendo fazer uma lembrança minha aqui, ali de frente ao campo de futebol, mais perto do César, era a primeira loja sua, perto daquela escadinha que tinha lá, não é assim? Escada de metal? Era ali a primeira loja? Ali foi praticamente... ali não era minha, como eu falei, eu trabalhei em várias locadoras, trabalhei na locadora do Coelho, Sim. da Ducina, do Melo, e o Ciro, que me convidou para o Paraguai, essa locadora era dele. Então, lá eu tomava de conta da locadora dele. Então, foi de lá que eu comecei a viajar com ele, né? Lá não foi a minha primeira locadora. Sim. Lá foi a locadora do Ciro, que fechou, e depois eu viajei com ele, e depois isso. Que a minha também ficou do lado, né? Próximo lá da onde era essa dele. Que essa dele foi eu que corri atrás de alugar o ponto, de montar a estrutura e tudo. Tudo era investimento dele, mas eu que desenvolvi todo o processo. As batatinhas começaram a fazer sentido para você, financeiramente? Sim. Começou a ajudar? As batatinhas, que na verdade foi o meu... a virada de chave? Foi o ponto de inflexão. Muito bom. Foi a batatinha ali que ela... Porque se não fosse ela, eu não teria recursos para... dar continuidade com a locadora. Por isso que eu falo, rapaz, eu abri meu negócio com R$1, porque eu não tinha dinheiro nenhum. R$1 é só para dizer simbolicamente R$1. Sim, e eu consegui o aluguel do ponto, consegui as TVs, consegui o videogame, consegui botar as batatinhas na frente. Então assim, foi todo investimento que eu não tinha dinheiro e as coisas iam acontecendo, eu ia trabalhando e as coisas iam dando certo. Eu acho que você foi pioneiro também nessas vitaminas que eu tomei lá no ponto, na banca. Vitamina de guaraná em pó, vitamina de todo tipo de fruta que você fazia. Nossa! Agora eu vou chegar na parte do Guaraná em pó. Inclusive, eu tenho até uma foto aí do Guaraná. Bota essa foto aí, tem vitamina, um quiosque pequenininho aí. Deixa eu aproveitar enquanto vai colocando a foto para dar um gole aqui nessa vitamina de goiaba. Cremosa. Cremosa desse jeito só no Lanlan, viu? Coisa boa. Coloca aí enquanto você procura, não fica colocando aqui, o povo vendo eu tomando aqui, não. Isso aqui é um quiosquezinho de Guaraná em pó, né? Você acredita na lei da atração? Acredito, a fé faz isso. Isso aí foi a lei da atração, que eu acredito. É a lei da semeadura. Eu tava com essa locadora que tinha acabado com as batatinhas, porque a locadora começou a ser sustentável, como eu te falei, as batatinhas não era o que eu queria, mas era o que era necessário para sustentar, porque existia um trabalho muito grande por trás para poder botar as batatinhas para funcionar. Então eu acabei com as batatinhas. Aí ficou só a locadora e a frente ficou bem ociosa. Aí teve uma senhora que chegou para mim e pediu para colocar um quiosque parecido com esse na frente de Guaraná em pó. O nome dela era até Giovana. Inclusive eu digo para ela que ela é a madrinha do meu negócio. Que legal. Porque foi a chegada dela que me despertou a entrada das vitaminas, né? E do Guaraná. Então ela chegou a trabalhar comigo uns 3 meses. Só que o fluxo era muito baixo. As vendas eram muito baixas. Ela chegou bem animada, mas foi se desanimando aos poucos. Como eu te falei, as coisas não é como... Você faz um planejamento e não é da forma que você planeja. Não é botar a banquinha lá e vai vender tudo agora no primeiro dia e continuar vendendo assim. Pronto, isso. Ela imaginava isso. Então, com 3 meses, ela chegou pra mim e disse, olha, Lan, eu agradeço, obrigado, mas realmente eu tô vendo que tá difícil, eu vou vender e tal. Eu disse, olha, Giovana, eu lhe agradeço também pela parceria que nós tivemos aqui, mas se você tem intenção de vender, você pode vender, mas que a pessoa leve para outro canto. Porque na hora que você tirar daqui, eu tenho planos. E eu vou pôr esses planos em ação. Você fica comigo até o dia que você quiser. No dia que você dizer, eu não quero mais, aí você sai, aí eu vou entrar com esse meu plano. E dito isso, realmente uns 2, 3 meses depois ela conseguiu vender. Isso, um processo de 6 meses mais ou menos. Então eu resolvi botar a minha. A dela era parecida com essa, eu fiz uma cópia da dela. Praticamente. Fiz a barraquinha aqui, uma mesinha. Praticamente é um balcãozinho com garrafão de água e garrafão de xarope, né? Nós estamos aparecendo agora também, Tiago, aqui, tá? Tá aparecendo a nossa foto, o nosso momento, o nosso vídeo aqui. Isso. E essa que faz aí a representação. Que essa é a original, né? Essa é a original. Tá, essa é a original. Aí as pessoas dizem assim, Lanlan, hoje tu tá trazendo vitamina. Eu disse, não tô trazendo vitamina. Eu comecei com vitamina. Isso aqui foi praticamente meu primeiro negócio. Foi o que deu origem ao que é o Lanlan hoje. Muito bom. Isso aqui é a origem do Lanlan. São as vitaminas. Surge daí. E o mais engraçado, eu só vendi aí uma vitamina.
Qual era a vitamina? Essa que você tá tomando. Atenção, Goiaba. gente, vitamina de goiaba. É bom, faz bem. Ó, tem muitas vitaminas aqui e tem também ainda, além da propriedade da vitamina que tem aí uma história poderosa para que você acredite. Quem sabe você pode começar a vender também uma vitamina de goiaba e dar certo. Pronto. Tem que acreditar, meu irmão. Sim. Eu vendi o pó de Guaraná, que era muito conhecido naquela época, e resolvi, como eu ia passear comprar as batatas, eu já tinha um conhecimento da goiaba. Então as goiabas eram muito baratas, uma caixa de goiaba. Eu ia passear, comprava uma caixa de goiaba, sei lá, vamos estar aqui R$10, valor simbólico, e transformava esses R$10 em R$300. Uau. Muito bom. Em 300. Aí já vem já aquela coisa do empreendedorismo desde a época das fichas. Sim. De pegar uma coisa, Perfeito. transformar e multiplicar. É um dom de Deus. Acredito que sim. Ou eu acredito também a lei da atração. Claro. Quando você começa a respirar e aspirar aquilo que você almeja, as coisas começam a acontecer. Perfeito. Então, eu realmente eu ia passear, comprava caixa de goiaba, transformava em 300 polpas. E um detalhe, era uma polpa que eu fazia, um copo desse aqui custa 500 ml. A polpa de goiaba era 300. Ou seja, praticamente aqui não tinha água, não tinha gelo. Como essa aqui não tem água, não tem gelo, não tem quase nada. É praticamente só goiaba. Perfeito. Né? Não é à toa que essa minha vitamina, ela com 30 minutos, ela ainda tem consistência. Essa vitamina aqui tá com mais de horas. Perfeito, então é uma delícia, meu Mais amigo. de horas que foi feito, né? E tá com a consistência perfeita. Então, assim, eu comecei aqui com essa goiaba e vendia Guaraná e tudo. Aí as pessoas perguntam, e as coxinhas? Agora chegou, vamos lá para as coxinhas, vamos lá, minha gente. Incrível que pareça, e as coxinhas? Eu disse, a coxinha vai começar agora. As pessoas chegavam perguntando se só tem vitamina, não tinha coxinha, não tinha salgado. E eu sempre busquei, corri atrás de qualidade. Perfeito. Eu sempre usei o melhor produto. Tem foto das coxinhas aí? Tem foto do antes aí, da primeira loja? Tem uma segunda foto aí, depois dessa aí, que entra as coxinhas. Vê aí, meu amigo, Tiagão, depois pra desse... colocar. Pronto. E eu lembro essa história aí. Eu sempre busquei qualidade, sempre procurei trabalhar com o melhor ingrediente, sempre fiz com muito amor, com muito carinho, né? E sempre busquei dar o melhor produto para o meu cliente. Eu tive essa percepção que se eu não como, eu não vendo. Perfeito, Né? Muito bom. Então eu sempre busquei o que era melhor. Aí o mais engraçado, as pessoas, mas tu sabia fazer coxinhas? Eu não sabia fazer coxinha. Mais uma vez, eu tive que ir pra prática. Sensacional. Né? Fui ali no quintal da minha mãe, não tem essa foto aí, mas é uma foto, acho que até tem uma foto bem simples aí, parecida. O quintal é um espaço de mais ou menos 3x2, onde bem pequeno, onde eu comecei a fazer as coxinhas. Um ambiente que não era o melhor ambiente do mundo, mas era o que eu tinha naquele momento, eu estava aprendendo. Demorei 6 meses para aprender a fazer essa coxinha. Quanto tempo desse início tem aí? Essa foto mais ou menos o quê? Uns 10, 15 anos, 20 anos atrás? Quanto tempo? Essa foto aqui é de 2002, essa foto aqui. Mas o início da coxinha é um pouco antes. O início da coxinha ali é em 98, 99. Ou seja, praticamente nós temos... Hoje eu falo que o Lanã hoje tem 23 anos. Porque 23 anos quando a gente passou para um ponto comercial. Porque eu fiquei mais de 5 anos no meio da rua. Isso aqui era no meio da rua. Eu lembro. Era uma banquinha no meio da rua, né? Então, as coxinhas surgiram aí. Eu fui buscar pessoas que fabricavam, elas traziam... A qualidade era duvidosa, não era uma qualidade boa. Então eu digo, não, eu vou ter que... Excelência. Vou ter que buscar excelência, vou ter que aprender. Eu quero uma entrega perfeita para o meu cliente. Aí o cara disse assim, tu fez um curso no Senai? Aí eu disse, não fiz curso no Senai. Existia lá no Zé Valto um rapaz que vendia no meio da rua, que vendia coxinhas, vendia caldo, vendia suco, era muito conhecido ele. Certo. E eu pedi para ele me ensinar o processo. Eu paguei para ele um salário mínimo para ele me ensinar como era o processo. Eu não queria saber da coxinha dele. Sim, eu queria saber como era o processo de fazer a coxinha. Então ele foi lá para minha casa, lá para minha mãe, no quintal da minha mãe. Ele ficou lá me mostrando o processo, ele fazendo a dele e eu só observando, acompanhando, anotando e tudo. Muito bom. Inclusive, depois de 2 meses que eu comecei a fazer sozinho, desenrolar tudo sozinho, aí ele passou lá na minha loja e ele olhou a minha coxinha e disse, cara, quem tá fazendo essas tuas coxinhas? Aí eu disse, eu. Disse, como se tá melhor do que a minha? Eu disse, porque a gente procura excelência. Sim. Né? Então, realmente, com 2 meses a minha coxinha tava mais bonita do que a dele já. Mas é porque é questão de público. Ele tinha um público dele, eu queria buscar um outro público. E o mais importante, o movimento dessas coxinhas não era para vender pro povo da rua, já não era mais. Eu não buscava fazer para vender para as pessoas de fora. Eu já fazia para dentro da locadora, para as pessoas que estavam jogando, ela poder tomar uma vitamina, comer uma coxinha, não ter que sair da locadora. Então, assim, o meu negócio era o videogame. Então, como fazer as pessoas
permanecer mais tempo possível dentro aqui do meu negócio. Ele vai ter tudo aqui. ter tudo. Ter né? água, Perfeito. ter vitamina, ter Ele vai se salgados, alimentar e vai continuar, porque o tempo do vídeo era necessário que ele estivesse que era o ali, mais importante. Quanto mais tempo ele na jogasse... competição, né? Isso. Junto com outro e tal. E tinha tudo. Ele não saía de casa. A mãe ia encontrar o filho lá. Mãe, eu tô aqui na locadora. Né? Já comeu, menino? Já comi. Tá tudo certo aqui. É. E quando você começa a avançar aí, tem uma próxima foto já, depois disso aqui? Depois desse movimento aqui, Tá. já em 2002 ali, eu já namorava com minha esposa há muito tempo e resolvi botar ela pra dentro do negócio. Então ela veio pra dentro, ela veio me ajudar. Porque nessa época aí, eu fazia o salgado de madrugada e durante o dia eu passava o dia aí vendendo. Meu irmão, Né? tua história é osso. que Com a nem diz o chegada da minha cearense. esposa, Ah. aí já é evolução aí, já não é essa aí não. Tá, tem uma antes, né? Tem uma antes. Com a chegada da minha esposa, ela passou a ficar dentro do negócio durante o dia e eu ia para casa. Passava a noite fabricando coxinha, de manhã levava, tinha que ir pro mercado fazer compras, ou seja, tinha todo um processo e ela nessa hora ela chegou realmente para somar. Ela chegou e vamos junto Muito amor, e né? vamos embora. Isso. Também nesse momento também chegava o meu irmão, François Júnior. Né? Sim. Ele vinha de São Paulo, passou muitas dificuldades, muitas perrengues lá em São Paulo. Gigante, inteligentíssimo. O Júnior é um querido. Então ele veio pra cá e ele dizendo pra mim, Lalan, cara, eu tô pensando em montar uma lanchonete, né? Eu dizia, Júnior, tem calma, que eu também tenho intenção. A gente vai tirar esse negócio no meio da rua e passar para um ponto. Só que não agora. Nesse momento o meu foco é investir em entretenimento, mas a gente vai chegar um momento que a gente vai tirar daqui no meio da rua. Então aí veio a história do Lalan Entretenimento. Acho Tem que foto até aí. a foto aí, Lalan Tem, eu vi essa Entretenimento foto aí. É, Tem a locadora, tem a Morgan na frente do nome assim, Lalan Entretenimento. deixa eu ver aqui. O Lanlan. Aí. Aí. A minha esposa já comigo aí surgiu o Lalan Entretenimento. Aí os caras disseram, o que é o Lalan Entretenimento? Era um espaço onde tinha locadora de PlayStation 1. Isso já em 2002, 2003, né? O espaço de locadora de PlayStation 2. A minha locadora de Play 2 foi Tem a outras primeira de fotos aí, Thiago, eu Fortaleza. te mandei, ó. Foi a primeira locadora de Fortaleza a ter tudo telão de 29. Naquela época, em 2002, telão de 29 era coisa de luxo. Sim. Então, assim, eu pegava todo o meu dinheiro que eu ganhava no quiosque para jogar para dentro. Ó. Então, botamos a locadora de Play 2, a locadora de Play 1. Tava surgindo as Lan House, a gente botou a Lan House Tem também. uma foto que eu te mandei agora aí, Tiagão, que ela é, na realidade já está até aqui, ela faz parte do que ele está dizendo aqui agora, que é a locadora A que locadora ele de começava... videogame, Isso. Locadora de Play 1, a locadora de Play 2. Aí a minha esposa linda e maravilhosa. Rapaz, ó, eu tô aqui, o nosso tempo tá ficando pequeno para tanta informação que nós temos. Locadora de DVD. A É. minha locadora de DVD foi a primeira de Fortaleza só de DVD. Muito bom, muito Numa bom. época que, aqui nessa época ainda era VHS. Muito bom. O que eu tenho aqui no meu entendimento, na minha cabeça, que cada imagem que vai passando e a história que você vai contando, cara, é que tem jeito para tudo e para todas as coisas, se o cara se empenhar, se apaixonar, se entregar, viver. Não tem tempo ruim, por mais que a crise, as dificuldades estejam aí, não tem tempo ruim não, dá para você avançar muito. Foque, vá além. Eu tô aqui tomando esse suco, lembrando, falando aqui dessa história toda. O Lalan é um ser humano vivo aqui, de carne e osso, limitado também, mas confiou Sim. tudo em Deus e na força do seu melhor time, da sua entrega, do seu irmão como parceiro, da esposa, das esposas que se envolveram Da minha muito. cunhada, Da né? cunhada, não é? E aí, hoje, dá um salto aqui, Thiago, dessa imagem que a gente tem para essa outra, que é a carinha do come-come. O Lanlan, né? Pronto. Que sai do entretenimento. Sala do entretenimento, aí viemos para a área de alimento mesmo. Agora é o Lalan Ó, Sanduíches. olha aí. Só que antes dessa aí, bota aquela outra primeiro, tu mostrou naquela antes. Tem uma outra aí. Ali, quando nós, Isso. quando nós saímos lá da rua, lá do Tá. quiosque, eu falei pro meu irmão, vamos montar uma loja. Nós viemos pra cá. Essa loja aqui era a locadora de PlayStation, de PlayStation 1. Aquela Sim. foto tem os Sim, PlayStation sim, 1, sim, era sim. aqui. Eu fechei, Lembro. porque já tava ali, meada de 98, Claro. de 2008 ali, os videogames já estavam meio que já saindo do mercado. Então, nós acabamos com aquela banquinha de lá e passamos pra cá. Aqui virou o Lanlan Sanduíches e Vitamina. Doideira. Mas o mais engraçado, você vê que eu não uso salgados. Sim, não sim, uso coxinha. sim, é sim. sanduíche e vitamina, né? Perfeito. Esse ponto aqui foi um sucesso tão grande, que com um mês já estava pequeno. A gente já tinha que
expandir. Eu vou te contar algo aqui, ó. Expandir. Eu saía da minha região, da Maraponga, de onde eu morava com a minha namorada, que era a Patrícia, minha noiva, para vir comer coxinha aí, para vir comer o sanduíche aí. A minha tia, a Marleda, que é a Bebeia, né, fazia muito questão de dizer, vem aqui, vamos lá no Lanlan e tal, aquela coisa toda. Rapaz, muito forte essa história. Vamos dar um salto acelerando, porque o nosso tempo tá ficando pequeno. Aí daqui a gente passa para outra loja lá, né? Aquela foto que você mostrou antes, vamos para aquela outra foto lá. Isso aí, Pronto. essa daí. Aqui já foi o meu novo logo, Lanlan Sanduíche, né? E nós ficamos nesse modelo até 2014. Pronto. 2014 a gente estava bem com a loja, a gente tinha em torno de 28 colaboradores, né? 8 motoqueiros. Aqui a loja era um sucesso, aqui já atendia Maraponga, Montese, era múltiplos bairros que já trabalhava já, né? Então a gente já estava já com uma venda bem sustentável, muito boa. Veio 2014. 2014 eu digo que foi o pior período do meu negócio. Às vezes as pessoas dizem, o negócio é grande, vai que tudo dá certo. E não é bem assim. 2014 a gente passou por uma crise muito séria. Queda nas despesas, ou queda na receita, aumento das despesas. Eu não sei se tu lembra, mas em 2014 nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil. Lembro sim. Né? Antes da Copa chegar, já se falava em crise. É por isso que vem aquela história de crise. Crise, para mim, desde quando eu me entendo por gente que tem crise. Crise todo ano é crise. Né? Então, assim, não deixe de fazer as coisas por causa de crise. Né? Em 2014, teve aquela crise da Copa, aquela crise de 2014. Então, a gente estava numa situação tão assim, de um jeito, que a gente... a despesa muito alta, a receita muito baixa, colaboradores com mais de 5, 6 anos de casa, a gente precisava fazer cortes, né? Então, a gente começou com um trabalho de 2014 ali. Eu lembro de um domingo que sentou eu, minha esposa, o François e a minha cunhada, nós 4. E o François chegou para mim, o François, meu irmão, é o que ele administra o negócio. Sim. Eu sempre estou por trás, eu sou a cabeça pensante, eu estou olhando muito para frente, ele é o hoje, eu sou o amanhã. Eu estou sempre lá na frente, muito ele está no hoje, ele que leva o negócio nos braços é ele. E eu estou pensando o que vai ser amanhã. Ok. Né? E naquele momento ele chegou para mim muito cansado, minha esposa muito cansada também, sabe? Foi um período bem desafiador. E ele disse, Lanlan, qual é o plano B? Meu Deus, ele ficou preocupado. Ficou, porque não estava dando mais certo. Incrível que pareça, com todo nosso crescimento, nosso sucesso, nossas vendas, chegou o momento que estava fechando o círculo. Era um fim de círculo. Segura aí rapidinho para não saber quanto tempo eu tenho aqui, Thiago, por gentileza. 2 minutos? Meu Deus, então nós vamos fazer o seguinte. Não dá já acabou tudo? 1 hora nós estamos caminhando aqui. Tem que marcar a série 2 aqui, a segunda parte desse nosso encontro. Rapaz, eu tô emocionado, tô assim agitado aqui, pensando um bocado. Serve para todo mundo essa história. Em 2014, não é? Foi o momento dessa crise. Dessa luta, dessa dificuldade. Você quer marcar comigo para fazer um outro programa? Vamos fazer a parte 2. Não, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso pensar em 2 minutos? Eu não queria desfechar aqui contando, porque tem muita coisa para contar, meu amigo. A partir desse momento, 2014, é que surge o verdadeiro Lanlan. Tá. O modelo de negócio hoje surgiu numa crise em 2014. Como eu te falei, o meu irmão perguntou qual era o plano B, eu disse que não tinha plano B, era o plano A, tinha que fazer o plano A funcionar. Eu costumo dizer que eu atravesso o oceano num barco e quando chego lá eu queimo o barco para não ter possibilidade de voltar. Sim. Porque se o barco tá bonitinho, nas dificuldades você quer voltar para casa. Eu digo, vamos queimar para não voltar. E naquele momento a minha esposa chegou para mim e disse, meu amor, o nosso negócio é coxinha. Segura a onda que eu vou te fazer uma pergunta, um desafio para ver se você topa. Hoje é quinta, nós estamos findando o nosso episódio de hoje. Você topa fazer amanhã e dar continuidade aqui no volume 2? Então a gente aparece na quinta e na sexta na TV. Você topa? Como é que tá seu tempo? Sua programação? Amanhã eu já tenho um compromisso. Amanhã tem, né? Tenho um compromisso. Então vamos fazer o seguinte. O certo é que dentro desse tempo que nós temos... Rapaz, eu fiquei aqui querendo muito contar agora, mas o tempo porque estourou. Agora que vai começar a história do verdadeiro Lanlan. Porque para trás tudo era só ligações. Então né? nós vamos marcar para fazer, no seu tempo. Quando é que você disse que vai fazer aqui?
Podemos marcar na outra semana. Pronto. Atenção, minha audiência. Atenção, meus amigos. Atenção, povo do Brasil. Atenção, você que está curioso em saber. O nosso episódio de hoje não podia terminar aqui agora, mas eu quero apresentar isso aqui para você, porque Lanlan tá aqui, existe, ó. E veio presente. Atenção, ô Tiagão, será que se eu colocar aqui vai dar para todo mundo ver? Isso aqui é o sonho de todo mundo, minha gente, ó. Ô, delícia. Coloca aqui na grande aqui, ver se tá aparecendo. Tá aparecendo? Ah, rapaz, isso aqui é a memória. Isso aqui é a memória da galera nas festas, o povo. Ô, glória. Vocês já podem ir para casa também, viu, gente? Um abraço, vocês aqui da produção, todo mundo pode ir para casa. Eu termino o programa sozinho, sem interesse. Claro, e esse aqui é o mais novo, produto mais novo. Você pode falar enquanto eu apresento aqui, Lanlan? Só Isso pra gente dar uma empanada. pincelada. É um produto de forno, Tá. pensado, né, com muito carinho, com muito amor, feito para o nosso cliente, que já é nosso cliente, e tentando buscar outros clientes também, que é um produto de forno. Vamos ver aqui agora, já que isso é lançamento. Ó. Espanhol, feito na Espanha, e nós trouxemos ele por... Primeira de luxo. É um produto que nós estamos trazendo para a nossa linha, criado realmente com muito carinho, né? É um produto de forno, é a chamada empanada. Só que a empanada na Espanha, nós resolvemos trazer para a gente, mas usando a culinária nordestina. Por isso que nós Você não vai botamos contar mais empanadas nada nordestina. não vai contar mais nada não, porque o próximo programa é para falar da marca, como é que vira a chave de 2014 para chegar nesse lugar e para chegar nessa história de sucesso de 30 lojas que não para de crescer. O Ceará recebe e plano de expansão para o Brasil, franquias aí. Vai contar muito no próximo episódio aqui que nós vamos marcar para trazer. Tá certo? Eu quero agradecer você. O tempo foi muito bom, 1 hora é resumido, mas nós vamos findando por aqui, prometendo voltar amanhã, sexta-feira. Eu volto com outro convidado. Se o Lanlan tivesse tempo amanhã, eu até segurava o convidado para com você continuar. Vamos ver como é que vai ser o episódio de amanhã, sexta-feira. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, no rádio, na TV e no YouTube a gente se encontra. A programação continua na rádio Líder 92.1, no YouTube você vai ver quando você quiser, na TV, canal 25.1, a gente se encontra aqui amanhã. Tiagão, tudo certo aí? O tempo deu certo? A minha produção tá me chamando lá dentro agora dizendo o seguinte, corta pra programação normal e aí vocês vão continuar daqui a pouco em outro tempo. Eu já quero marcar, sexta-feira é amanhã, pode ser que seja segunda pra gente dar continuidade e falar aqui, ó, da marca, como surgiu em 2014, de fato e de verdade, a multiplicação de tudo isso e agora esse novo produto que vocês ainda só vão conhecer se forem na loja. Já tem para vender? Já temos em algumas lojas, eu acredito que até agosto a gente esteja em todas as lojas e estamos correndo. O certo é que eu tô comendo aqui na sua frente, talvez, e tô dizendo que tá muito bom, tá primeira de luxo, e agora a gente pode findar o programa. Um abraço, minha gente, que eu vou comer. A produção tá dispensada, todo mundo pode ir pra casa, viu? Eu vou levar lá pra minha casa isso aqui, um resto. Um abraço, meu povo. Alô, Tito, meu garotinho, tô levando presente pra nós. Ô, Glória, fica com Deus. Valeu, meu amigo Lanlan. Obrigado, querido. Obrigado, eu que agradeço.